O fato de que há um preço a pagar é a prova de que vale a pena ser pago. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e hoje estou aqui para falar do... Livro pesado. O Olho do Mundo, do Robert Jordan. O Olho do Mundo, ele é o primeiro livro da série Roda do Tempo, que tem 14 livros lançados lá fora. Aqui no Brasil ele tem 5 livros, diz a editora que vai sair o sexto no primeiro semestre do ano que vem. O Olho do Mundo, ele foi lançado originalmente em 1990, e aqui no Brasil ele foi lançado em 2013, com tradução do Fábio Fernandes. Infelizmente, ele é um livro um pouco difícil de achar, porque a editora não fez reimpressões dele, e o que é muito estranho, porque ela continua lançando os outros livros, mesmo sem reimprimir o primeiro. Então, você não consegue ser um novo fã, só se você pegar a versão digital dele. A versão física você não acha em livrarias mais, você não acha ele mais novo, você só acha... Assim, você pode até achar novo, mas vai ser aqueles livros esquecidos das livrarias. E você vai encontrar ele mais na estante virtual, nesses lugares, você até consegue encontrar. Mas ele é um livro raro, atualmente. O Olho do Mundo ele tem 800 páginas, ele começa uma saga verdadeiramente épica. Na verdade, o Robert Jordan, quando ele teve a intenção de escrever originalmente esse livro, ele tinha uma ideia diferente, ele queria fazer uma história sobre... É um livro de fantasia, né? Ele queria fazer uma história sobre heróis já velhos, e eles tinham que se reintroduzir em aventuras. Mas depois ele percebeu que aquilo não ia permitir que ele fizesse a evolução dos personagens que ele queria. Então, por isso que ele fez a Roda do Tempo com os personagens ainda jovens. E nesse caso, os personagens são bastante jovens, né? Os personagens principais do livro, o personagem principal do livro, principalmente, pode ser indicado como o Randy Althorn, né? Só que existem vários outros personagens principais, né? Existe Perrin Aybara, Matt Calton e Matrin Calton é o nome completo dele, mas todo mundo chama ele de Matt. E tem a Egwene, a Ninaeve, tem vários outros personagens. Moraine, até o Lan, são vários personagens que não seguem... Tem alguns personagens desses que eu falei que são personagens principais, mas nós não seguimos exatamente a visão deles, né? Eu tive a impressão que quando nós seguimos um personagem numa terceira pessoa direcionada, é principalmente o Randy, o Perrin e, na verdade, a Ninaeve. Todos esses personagens, com exceção da Moraine e do Lan, eles são originários de uma cidade bem pequena chamada Dois Rios. Logo no começo da história, ela é atacada por um grupo de vilões, digamos assim. São digamos, os orcs desse mundo, que são os Trollocs. E eles são liderados por um Midraal, ou um meio-homem. Você vai ver uma clara analogia aos Nazgûl, né? O Robert Jordan ele era muito fã do Tolkien. E você vai perceber muita reprodução do início do Senhor dos Anéis nesse livro, No Olho do Mundo. Não é uma cópia, assim, não é derivativo da mesma forma que eu diria que a Espada de Shannara é. Que a Espada de Shannara é muito mais derivativo. Mas ele é bem fácil de relacionar determinados momentos, determinados personagens com O Senhor dos Anéis. Principalmente com a história da fuga do condado, os Nazgûl, um mago que acompanha eles, aquelas pessoas inocentes que são apenas meros pastores, que vivem numa vila do interior e acabam entrando numa aventura para a vida delas inteira, né? Mas essa é uma história que vai se desenvolver muito, vai acontecer com muita coisa, na verdade. Então, a história inicialmente é a Moiraine e o Lan, eles são dois personagens bastante especiais. A Moiraine, ela é uma Aes Sedai. Aes Sedai é como são chamadas as pessoas que podem usar magia nesse mundo, então ela é praticamente uma maga. E o Lan, ele é um guardião. Um guardião, você também vai achar ele bem parecido com o Aragorn, por causa disso. O guardião, ele é um espadachim extremamente hábil. Ele tem uma série de outras habilidades quase sobrenaturais, ou meio que sobrenaturais, porque cada guardião é ligado a uma Aes Sedai. As Aes Sedai são principalmente mulheres, né? Porque nesse mundo, as mulheres elas conseguem usar a magia sem enlouquecer. E os homens, a maioria que usa magia, ele acaba enlouquecendo. Porque é aquela ideia na verdade, do yin yang. Na verdade, eles falam que é saidin e saidar. Onde saidin é o lado masculino, o poder verdadeiro, que é a magia, né? E o saidar é o lado feminino. Então, mas o saidin, ele é tocado pelo tenebroso, que é o vilão desse mundo, que é como se fosse o Dark Lord desse mundo, o Sauron, digamos assim. Por isso, os magos homens, os Aes Sedai homens, eles podem enlouquecer. No passado, existiu um Aes Sedai extremamente poderoso chamado o Dragão. Ele se chama Lewis Terin. E existe uma ideia, uma profecia de que o dragão iria renascer, porque o Lewis ele enlouqueceu, matou a família dele e depois ele meio que cometeu um suicídio mágico
destruidor que alterou a face da Terra. Um desses 3 personagens, entre o Range, o Matt e o Perrin, desconfia-se que ele seja o dragão renascido. Então é um negócio assim, você vai falar assim, putz, é uma história de escolhido, mais uma história de a jornada do herói, etc. Sim e não. Por quê? O Robert Jordan, ele percebeu que ele estava fazendo aquilo, que ele estava fazendo mais uma história de escolhido. Então, já que ele ia fazer uma história de escolhido, ele entrou com os 2 pés nela. Ele deu uma voadora especial com os 2 pés. Já que era pra escolher aquilo, largar a mão, vou fazer o máximo possível. Então, não é apenas uma história de escolhido, é uma história extremamente focada nisso. Porque é daí que vem a roda do tempo. A roda do tempo, ela gira e as coisas acontecem novamente. Então, eles estão presos numa história cíclica, onde o Tenebroso e o Dragão, e o Escolhido, digamos assim, eles vão se enfrentar múltiplas vezes. Então, tanto que o Tenebroso, ele fala isso, nós já nos encontramos muitas vezes no passado, eu sempre venci. Você sempre foi corrompido, você sempre enlouqueceu, você sempre me serviu. O Tenebroso aparece nos sonhos, né, deles, eles têm muitas conversas oníricas, digamos assim. Elas revelam muito sobre o plot, sobre quem são os personagens. O que acontece os Trollocs e o Mithral, eles atacam 2 rios porque eles estão atrás do possível dragão renascido. Eles querem capturar ele, na verdade, e levar até o Tenebroso. A Moiraine, que é uma Aes Sedai, e o Lan estão lá porque eles também sabem disso, eles estão tentando encontrar quem é e proteger essa pessoa. Então, eles encontram um grupo e os 3 personagens principais, que é o Range, o Matt e o Perrin, um deles é o dragão renascido. E os outros 2, apesar de não serem o dragão renascido, eles são chamados Ta'veren. Eu falo tudo junto. Os Ta'veren, eles são pessoas muito importantes, onde a realidade está se formando ao redor deles. Então a roda do tempo, como se ela girasse em função deles, às vezes. Quando ela move os 3 juntos, as coisas acontecem. É como se eles atraíssem muitas coisas que vão acontecer. Então, é engraçado porque quando você lê outras histórias, você fala assim, pô, não acredito que esse cara, justamente por acidente, conheceu a rainha. Mas nessa história tudo bem, porque nessa história você sabe que a realidade ela está praticamente entortando em relação a esses personagens. Ela transforma eles no ponto focal da história. Então, vai acontecer coisas importantes com os personagens, muitas coisas importantes. E é justificada pela roda do tempo girar em volta deles. Digamos assim, né? Eu que estou inventando isso, né? Eu que estou falando isso do tempo, né? Pelo destino, transformar eles em ponto focal, por eles serem Ta'veren. O que acontece? Quando eles fogem de 2 rios, a maior parte da história é a Moiraine e o Lan tentando levar eles até Tar-Valon. Tar-Valon é a cidade das Aes Sedai. É uma cidade onde a magia é extremamente poderosa. Ela fala que lá eles estariam protegidos do Mithral, dos Trollocs, etc. Então, uma boa parte da história é eles tentando chegar lá. Então, eles estão viajando do ponto A ao ponto B, eles acabam se separando, cada um tem seus conflitos, eles encontram inimigos diferentes. Tem um monte de coisa acontecendo. Eles passam por cidades perdidas, por várias coisas bem interessantes. Vem maus esquecidos e terríveis que até as forças das trevas têm medo. Tem todo esse tipo de coisa. É uma viagem bem legal. Só que aí depois, quando eles chegam lá perto de Tar-Valon, a Moiraine começa a descobrir mais coisas sobre os planos do Tenebroso, etc. E aí que envolve o Olho do Mundo. O Olho do Mundo, ele é uma... Como que eu vou dizer? Uma piscina de magia? Uma poça mágica que existe dentro da praga. A praga, no original é The Blight, a praga, ela é uma área de influência do Tenebroso. É como se fosse Mordor, sim. Dentro da praga existem criaturas bizarras, as árvores estão todas mortas e tal. Mas existe uma área que ainda é meio normal, que é a área onde vive o Homem Verde. E dentro dessa área está o Olho do Mundo. E a Moiraine, ela descobre que o Tenebroso tem intenções com o Olho do Mundo, e por isso eles acabam desviando. E aí depois, quando eles estão quase em Tar-Valon, eles não vão mais para Tar-Valon, e aí eles vão pro Olho do Mundo para tentar resolver esse problema. Porque ela sabe que se ela levar os 3 Ta'veren lá, ela vai conseguir resolver aquilo de alguma forma. Essa parte final do livro fica um pouco nebulosa. O livro tem 800 páginas, ele é bem grande, e ele divide a narrativa muitas vezes, então ele divide a história dos personagens, tem uma parte bem grande do livro, que é só o Range e o Matt viajando sozinhos, quando eles se separam, tem uma outra boa parte que é só o Perrin e a Egwene, eu não sei, eu falo de qualquer jeito, Egwene, viajando juntos também, e todos eles têm suas próprias dificuldades, encontram inimigos diferentes, encontram aliados diferentes também. Ocorre muita coisa. Essa é a história do mundo. A invenção do universo, não existem raças bizarras, não existem elfos nem anões. Existem os Odirs, até agora, onde
no primeiro livro, e os Trollocs. Os Trollocs, eles podem ser análogos dos orcs? Mais ou menos. Eles são como se fossem humanos gigantes com pedaços de animais no corpo, assim, tipo, ele pode ter um focinho de porco, ou um rosto de lobo, orelhas também de animal, garras, patas, coisas variadas envolvendo animais, como se eles fossem uma quimera de humanos misturados com animais. Os Ogier, eles são mais ou menos parecidos com isso, mas eles são um pouco melhores, assim. Tanto que confundem muito. Tem um personagem que é um Ogier, que muita gente confunde ele com um Trolloc, porque os Ogiers, eles são legais, eles são bons. É uma história de alta magia, tem muita, muita magia. A magia aparece o tempo todo. A Moiraine, por exemplo, que é a Aes Sedai, quando ela usa magia, às vezes ela usa uma magia bem forte, nível relâmpagos, terremotos e coisas do tipo. Não é a magia não é um ex-machina que aparece sempre que precisa, mas ela é bem utilizada e ela tem o seu custo também, né? Eu gostei pra caramba da história, apesar de eu conseguir achar muitos paralelos com o Senhor dos Anéis, eu acho que é um bom início. Muita gente fala que o primeiro livro é um dos piores, que ele é bem lento e que ele ainda é muito só introdutório. Realmente, eu entendi isso. Eu li ele bem devagar para compreender essas partes. Ele poderia ser um pouquinho menor, eu acho. Não muito, ele tem 800 páginas, eu acho que dá para cortar ali umas 100 páginas. Mas eu não sei cortar. Na verdade, eu faria uma transferência da história, porque eu acho que às vezes ele enrola um pouco em umas partes do meio, e eu acho que o último ato, que é o mais importante, ele parece um pouco apressado. Quando eles finalmente vão pro olho do mundo. Eu sei que o segundo livro, ele age como quase uma... Todos os livros são continuações, mas o segundo livro é uma continuação tão direta dessa história, é quase como, na verdade, o primeiro e o segundo livro fossem divididos. Então, é muito importante você ler o segundo livro depois do primeiro. O primeiro, ele tem ainda uma boa porção de incompletude, assim. Eu gostei muito do livro, da narrativa dos personagens. Os personagens são muito bem desenvolvidos, os personagens são legais. Eu gosto do Randy nesse livro. Eu sei que muita gente não gosta dele às vezes, mas eu gostei bastante dele. Na verdade, eu gostei de quase todos os personagens. O Matt é um pouco chatão, mas tem um motivo sobrenatural dentro da história pra isso. A única parte que, se eu tenho que criticar alguma coisa nesse livro, tem uma parte que eu acho muito estranha, que é quando eles estão chegando quase no olho do mundo e aparecem os esquecidos. Eles não são citados antes daquela parte, você não sabe o que é, e eu fiquei perdidaço. Quer dizer, se eles são citados, não são citados de forma importante, assim. Não existe uma reiteração de quem eles são. Então é meio que uma coisa meio surpresa, estranha também. Sei lá, é muito estranha aquela parte. Quando eles aparecem é muito estranho. E aí, quando eu li o glossário, eu entendi muito melhor aquelas coisas. E aí aquela parte fez mais sentido. Então, um problema que eu vejo é uma coisa assim que exige muito paciência. No final do livro tem um glossário bem grande. Mas se você lê o glossário antes de ler o livro, você vai entender muita coisa que acontece durante o livro. Porque as coisas são um pouco mal explicadas durante o livro e no glossário elas fazem mais sentido. Então, é por isso que existe o glossário. O glossário tá lá justamente porque essas coisas não são tão bem explicadas. Então, quando você vai lá e lê o glossário, aí você descobre quem é o Lewis Therin. Assim, dá pra entender por contexto durante o livro, mas ele fala melhor sobre ele, quem são os companheiros, que eram os 100 Aes Sedai que seguiram ele, o que é Tar Valon exatamente, Caen Lyn, todos os lugares, assim, o Olho do Mundo, os Ogier, encruzilhadas, tudo isso está explicado no glossário. E se você tem aquela paciência enorme de ler, típica de jogador de RPG, lendo livro de RPG, porque o glossário explica o cenário, você vai aproveitar muito mais o livro, porque o livro ele é muito rico em coisas, assim, em histórias, em histórias por trás de tudo que está acontecendo, na história em si, em magia, em cultura do mundo, tudo isso está no glossário. Então é que nem ler os Anais do Senhor dos Anéis, é outra coisa que parece um pouco o Senhor dos Anéis. Você vai aproveitar mais o livro se você ler o glossário. Então a minha dica é, leia o glossário antes. Sinceramente, leia o glossário que você vai achar mais legal. Você vai absorver melhor as informações do livro. Eu acredito. Não, eu falei pra caramba já sobre o livro. Com certeza é um livro que eu recomendo, vale muito a pena você ler. O Olho do Mundo, livro 1, da Roda do Tempo. Vamos torcer pra Intrínseca lançar o resto dos livros. Disseram eles que vão lançar o sexto é o maior da série. Então, estamos aguardando, né? Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canal.